Primeiro assunto de hoje, uma estatística. Tem 835 denunciados. Estamos em tempos de denúncias. Foram presos 1.406 e aquela mídia que tem o cabresto chama de presos em flagrante. Foram presos Foram presos 2 dias depois, lá no acampamento. Isso não é mais flagrante, não? 942 com prisão preventiva. E a notícia diz que metade, não sei, uns 500, digamos, recebiam auxílio emergencial. Ou querem dizer que tinham uma falsificação, ou querem mostrar que eram pessoas de baixíssimo poder aquisitivo que estavam lutando pelo seu futuro. As famílias dessa gente, não? Essa gente está desesperada, as famílias também, eles nem sabem por que foram presos, a maioria, né? Eu quero que aqueles que quebraram, estragaram, deterioraram o patrimônio de todos nós, que sejam punidos e que paguem os prejuízos. Mas aqueles que estavam na rua se manifestando, ou às vezes nem estavam, né? Nem saíram do acampamento, porque generalizou-se a denúncia. Essas famílias estão desesperadas e querendo que investigue. Todos queremos que se investigue. As causas remotas, as consequências, o que aconteceu, as identidades dos vândalos, as razões dos vândalos. Aquele sujeito que quebrou o relógio, por exemplo, estava recebendo o auxílio. Mas veio de carro, dirigindo o próprio carro. Ele não veio nem de ônibus, como veio a maioria. Não. Recebi pela rede social um texto do Marco Frenetti. Ele era do editor do Carlos Amigos. E eu estou citando porque é uma ideia. Congressista que pensar em se rebelar vai se lembrar de Daniel Silveira. O líder de partido vai ver como acabou Roberto Jefferson. O juiz vai lembrar o que fizeram com a Ludmila Lins Grilo. O jornalista vai lembrar de Alan dos Santos e do Canal Hipócrita, né? O brasileiro que pensa em protestar vai lembrar dos inocentes que foram amontoados, né, e presos, né? Aí eu fico pensando assim, poxa, eu não ouvi Fernando Henrique Cardoso falar sobre isso, né? Eu ouvi outro dia, eu lembrei disso porque outro dia eu ouvi o Roberto Freire estranhando, mas não ouvi o ACM Neto, por exemplo, né? O ex-presidente Michel Temer. São pessoas de peso no Brasil, mas parecem caladas, né? A gente fica esperando alguma coisa deles, né? Aí também na rede social estão perguntando, o Supremo não deu... Quantos dias deu para o presidente Lula explicar por que tirou todas aquelas orientações sobre aborto no site do Ministério da Saúde? Por que está fechando escolas cívico-militares, né? Por que fechou lá uma assistência para pessoas com dificuldade na fala, que não conseguem se comunicar, né? Qual é a explicação? Quantos dias vai ter para explicar o decreto que está tentando restringir o direito legal e certo dos colecionadores e atiradores esportivos, né? Porque, sabe por quê? Eu respondi até para a pessoa que me mandou. Porque a oposição de hoje não tem um Randolph Rodrigues para ir ao Supremo e pedir, porque o Supremo não pode fazer isso. Quando faz de iniciativa própria, está errado. É ex officio, ex ponte. Não, o Supremo é provocado pelo Ministério Público, por um partido político, por um líder político, não, ou por outro tribunal. O Supremo tem que ser provocado. Não tem sido provocado, não tem se pronunciado
a respeito desses assuntos. É bom que a gente esclareça, né? Bom, vamos adiante. Tudo isso que eu falei, né? Falei lá no início do povo em armas, que fez o exército lá nos Estados Unidos, foi assim. Isso resultou na segunda emenda da Constituição, segunda emenda de 1700 e... Deixa eu ver se eu acho aqui. 1791, tá, até hoje. Todo mundo tem direito de usar arma. Aí vão dizer assim, não, era no tempo das milícias, para expulsar os ingleses. Aí o tempo foi vindo, a Suprema Corte dos Estados Unidos foi instada a se pronunciar por causa de casos. O último caso foi em 2010, no Distrito de Colômbia, que é o Distrito Federal de lá. E a Suprema Corte disse, o direito de portar arma equivale ao direito ao voto, né? Equivale ao direito à liberdade de expressão. Pronto. E olha só que interessante, na terra-mãe, a nossa pátria-mãe Portugal. Constituição de Portugal, 1976, né? Veio depois da Revolução dos Cravos. Artigo 21, eu vou ler para vocês textualmente. Que maravilha, olha, é mais do que o João Sem Terra pôs lá na carta, na Magna Carta. Olha só, maravilha. Aspas. Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Fecha aspas. Constituição de Portugal, artigo 21. Agora as grandes questões são, o Pazuello agora vai liberar o sigilo, vamos saber por que o Pazuello estava no palanque depois de uma motociata sendo general da ativa lá no Rio de Janeiro. O Bolsonaro apareceu lá, a Controladoria Geral da União descobriu um boletim lá que estava Bolsonaro vacinado. Vamos discutir essa história. Mas morreu a EMA morreu de excesso de gordura, o que foi que houve? Essas são as grandes questões. Não é assim, olha, Bolsonaro recebeu um triplex de uma empreiteira. Bolsonaro teve ajuda na reforma de um sítio em Atibaia. Bolsonaro pegou milhões da Petrobras para o Instituto Bolsonaro. Também não tem. Vão discutir, talvez, Bolsonaro estava tomando Guaraná Jesus, estava mascando chiclete, comeu pastel de vento, andou de moto na contramão, em cima de uma ponte, sem capacete. Essas são as grandes questões. Aliás, o Bolsonaro teve esse fim de semana na Universidade Cristã da Flórida e no fim do mês de março vai estar numa reunião conservadora em Washington com Trump. E já Lula, que está agora na base naval de Aratu, passando o carnaval, no início de março vai estar com o Xi Jinping, lá na China, buscando uma aproximação com a China. Enfim, né, cada qual com seu igual ou com seu parecido. Aliás, Lula prometeu na campanha a isenção de imposto de renda para quem ganhasse até 5 mil. Vai ser para quem ganha até 2.112. E eu vi jornalistas escrevendo, dizendo que é para conquistar a classe média. Eu fico impressionado quando na cabeça de jornalista quem ganha 2.112 é classe média. Fico impressionado com isso. E a outra questão, o salário mínimo está subindo R$18, né? Não vai conseguir pagar a diferença do ICMS no combustível, da moto ou do carro, o ICMS em geral que os governadores pró-governo conseguiram. E vamos terminar com uma boa notícia. O agro brasileiro, no ano passado, chegou a um PIB de meio trilhão de dólares. Igual ao PIB total da Argentina, que foi o país mais brilhante no início do século passado.
mais próspero.